A que ponto chega um padre que é capaz de ir para um velório, no caso da Marisa Letícia, para dizer que ela morreu pela tristeza de ter sido vítima da invasão da sua casa por ordem de Sérgio Moro? Ou seja, o padre culpou Sérgio Moro pela morte da Marisa Letícia. Mas não foi só o padre, não. O Lula também disse que a Marisa andava muito triste e que ela não suportava a carga pela invasão da sua casa por ordem de Sérgio Moro. Será que a Marisa Letícia, que agora já é luz, e o Cristal Vox não comentou nada, não disse nada durante o período de luto da família, será que ela e o Lula não pensaram antes de cometerem as atrocidades econômicas, políticas e morais contra o Brasil, antes do Sérgio Moro determinar a invasão pela Polícia Federal na sua casa para vasculhar documentos e lá encontrar os documentos do triplex do Guarujá e do sítio de Atibaia, que confirma que era dela e do Lula e que eles negaram sempre? Mas não tem problema. Agora a dona Marisa Letícia não é mais ré porque ela morreu. O réu, o morto não é réu, sabemos todos. Deixa eu dizer para vocês o que é muito importante nisso. O Cristal Vox, durante uma semana, não falou absolutamente nada sobre o episódio. Esse episódio vergonhoso que Lula se utiliza para fazer política, ele transformou o velório da mulher dele num espetáculo político. Ele precisava de um evento desta magnitude para tentar voltar ao cenário político, pois ele conseguiu. O AVC que acometeu Marisa Letícia deu a Lula a possibilidade dele se transformar num coitadinho, num perseguido, num homem absolutamente triste pela morte da mulher. Mas ele, ao longo da sua vida, fez da Marisa um capacho. Não deixava a Marisa falar, não deixava a Marisa participar dos eventos. A Marisa nada mais era que a mãe dos filhos e uma dona de casa, porque o Lula, durante esse período que foi presidente, ele levava a senhora Rose, para as viagens para o exterior. Ela ia escondida, não integrava a lista de passageiros oficiais. E estes são os motivos da tristeza da Marisa. Saber que o Lula a atraía. Atraiu a vida inteira. E agora ele vem chamá-la de galega de meu amor e transforma o velório da mulher num espetáculo político. Não só ele, mas como todos os grandes líderes do PT. Eles não conseguem construir. Eles são formigas devastadoras de floresta. Eles acabaram com o Brasil durante 14 anos. E quando se deram por conta que nada mais tinha para destruir, resolveram, diante de um episódio triste, porque todos nós ficamos tristes quando morre alguém da nossa família, não respeitaram a Marisa Letícia. Eles usaram o velório para transformar num ato político, com meia dúzia de padreco, prontos para dizer bobagens ao tempo todo. É por isso que aos domingos, enquanto as igrejas evangélicas não têm lugar para as pessoas sentar e sai gente pela porta das igrejas, as igrejas católicas a cada dia estão mais vazias e só o que tem lá dentro é nostalgia de velhos católicos, porque ela perdeu completamente o sentido de evangelizar e principalmente de respeitar o país. Quando dizem que o cristianismo está em decadência, falamos de cristianismo da Igreja Católica, porque esta sim, quando se comporta como se comportou hoje o padre que fez a missa de despedida da Marisa Letícia e disse que Sérgio Moro é o responsável pela morte da mulher de Lula, nós temos a convicção que está tudo errado. Um ex-presidente acusado de mais de uma dezena de falcatruas. Uma mulher que diz que fez a primeira bandeira do PT. Isso é uma piada de mau gosto. E um padre irresponsável que diz que o culpado acusa um juiz competente, qualificado, como responsável pela morte da mulher de um corrupto. Porque ela se valeu da corrupção do marido para viver bem. Isso não se pode esquecer.
O Cristal Vox lamenta a morte de Marisa, lamenta a morte do ser humano, mas combate de forma absolutamente veemente o comportamento de um padreco que vai para um velório dizer que um juiz federal é o responsável pela morte de um cidadão brasileiro. Isto é inaceitável e o Cristal Vox repudia o padre, o Lula e os petistas que usaram a morte de Marisa para fazer um comício político e tentar submergir da lama um partido que não tem mais vez no Brasil.